Olá, você que acompanha o Notícias Agrícolas. Esse é um dia histórico, um desses dias que o agronegócio mostra o seu valor, mostra a sua voz, mostra a sua força. Afinal de contas, vocês que nos acompanham sabem que já fazem 3 meses, mais de 90 dias, que o agronegócio gaúcho tenta se recuperar, tenta voltar a trabalhar. Afinal de contas, ali entre abril, maio, tivemos muita chuva no Rio Grande do Sul, tivemos enchentes, tivemos o maior desastre nacional em questão de chuvas e o agronegócio foi muito atingido, cerca de 95% dos municípios gaúchos atingidos, e são 90 dias sem resposta, 90 dias de produtores ansiosos esperando uma resposta. A resposta, enfim, né, a resposta bem entre aspas, veio através de uma MP que não diz nada, é uma MP do deixa disso. Enfim, eu estou aqui, né, com o Luiz Fernando Pires, ele que é assessor da presidência da Farsul. Enfim, ele vai explicar para a gente, afinal de contas estamos tendo um movimento gaúcho, um tratoraço acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Pires, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, diretamente do movimento SOS Agro RS. Bom dia, Erickson. Bom dia aos telespectadores que estão acompanhando o Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande. Estamos aqui realmente em Porto Alegre, na capital aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde tem mais de 400 tratores aqui, fazendo um tratoraço. E aqui estamos concentrados nesse momento, nos atos aqui, que estão falando justamente daquilo que o agro e os produtores rurais precisam e necessitam. E quando eu falo o agro e os produtores, obviamente que é o Rio Grande do Sul, o Rio Grande precisa, porque essa atividade é a mola propulsora da nossa economia aqui. Mais de 40% do nosso PIB vem do campo e é muito necessário. E eu colocaria, até, Erickson, se me permite, uma questão a mais. Além da questão das grandes enchentes, do excesso de chuvas entre abril e maio, que culminou com essas perdas enormes, onde os produtores não conseguiram tirar os seus produtos da lavoura, perda de rebanhos, perda da estrutura de galpões, estrutura dos galpões leiteiros, de máquinas agrícolas, uma série de questões. Nós temos todo um passado ainda que é importante para quem está nos acompanhando lembrar e saber, que é justamente 2 anos de estiagens fortes aqui no estado, com perdas significativas. Eu sou de São Luís Gonzaga, região das Missões, e tivemos lá em 2022, 2023, perdas na cultura da soja, por exemplo, em algumas localidades lá com 80% a 100%, 70% de perda. Perdas agora nessa safra que passou de trigo no inverno aí, em virtude do excesso de chuvas também, em virtude do El Niño, né? E também perdas na cultura do milho pela pouca luminosidade. E culminou agora, então, nesse caso específico, com esse excesso de chuvas na época da colheita da soja aqui, que realmente foi algo jamais visto. Então, nós temos todo um passivo, um histórico aí de complicações e problemas que precisam ser enfrentados e equacionados. E esse movimento SOS Agro está aqui para isso, já que desde o dia 7 de maio, ou seja, há 90 dias, né, nós encaminhamos ao governo federal, ao ministro Carlos Favaro, um ofício colocando a proposta da nossa Farsul, da Federação da Agricultura, onde ela pediu uma linha especial que pedia 15 anos de prazo, 2 anos de carência, juros de 3% ao ano, né? E infelizmente, passado esses 90 dias, veio apenas uma MP, que era tão aguardada, no dia 31, ou seja, na quinta-feira passada, de julho, e ficou muito aquém realmente daquilo que o agro precisa. E depois eu vou destacar ainda 3 pontos, Eric, que eu acho fundamental, do porquê que essa MP que não vai atender aquilo que nós estamos aguardando. Embora necessita ainda os decretos que regulamentem ela, né? Que ainda não chegaram ainda. Esse é um dos detalhes que a gente vai trazer. A gente tem várias entrevistas agendadas aqui pela manhã, exatamente para entender o que os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão buscando, o que esse movimento SOS Agro RS. Então, você que está nos acompanhando, a gente vai trazer todos esses detalhes aqui ao longo das nossas entrevistas aqui pela manhã. Mas, Luiz, para a gente trazer um pouco desse panorama, né? São 2, 3 anos de Rio Grande do Sul sofrendo, né? Seja com estiagem
ou seja, agora com esse grande desastre ambiental. E chega uma MP, que é a MP do deixa disso, não é bem assim, vamos, vejam bem, né? É uma MP que fala, vamos ter um prazo aí para decidir comitivas, para decidir quem que vai tentar resolver. Não é quem vai tentar resolver. Já são 90 dias que já era para ter uma resposta, uma definição, e essa definição até o momento não está acontecendo. A grande motivação desse movimento é essa, queremos uma resposta, queremos uma decisão. Perfeito, Alisson, colocou muito bem. Realmente esse é o sentimento que mobilizou e uniu os produtores rurais. Esse movimento, o movimento SOS Agro, é um movimento de base, partiu dos próprios produtores rurais do Rio Grande inteiro. É um movimento que está na sua terceira grande mobilização. Ela começou em Cachoeira do Sul, no dia 4 de julho, depois estivemos no dia 19 de julho em Rio Pardo, né, um grande encontro também com mais de 10 mil produtores, e agora estamos aqui na capital justamente demonstrando para a sociedade, para o país e para a União que o agro, que o Rio Grande merece respeito, e o agro, os nossos produtores merecem muito respeito também. Como eu disse, nós somos a quarta economia do país, estamos passando com essa dificuldade que o Brasil inteiro está sendo muito solidário e ajudando, mas o governo, entre anúncios publicitários, propagandas de TV, e que efetivamente está ajudando o Rio Grande, tem uma diferença enorme, quilômetros de diferença. E essa MP tão aguardada, 1247, ficou muito aquém. Vou colocar aqui 3 pontos que eu acho que é importante para quem está nos acompanhando entender aquilo que nós estamos precisando. Quem é produtor rural, que acompanha o agro, sabe que nós temos janelas de plantio. E o produtor, enquanto não vir algo que realmente seja eficiente, não vai conseguir plantar. Porque agora já, meio de agosto, começa o plantio do milho, né? Na sequência vem o plantio do arroz em setembro, já tem o plantio da soja a partir de outubro. Então tem uma série de questões que nós temos que equacionar esse passado, ter condições de ter crédito para fazer a planta que está por chegar, e isso não aconteceu. Então muita gente, se não vir algo concreto do governo, simplesmente vai parar a sua atividade. E é esse grito, essa mobilização que os produtores estão colocando aqui. Nessa MP, da forma como está, primeiro que ela tem uma gincana burocrática. Uma gincana burocrática. Quem teve perdas de 30% a 60% tem que passar por um conselho municipal. Quem teve perdas de 60% para cima vai passar por um conselho que vai ser criado ainda. Eu repito, nós temos janelas, calendários, zoneamentos e coisas para serem respeitados e cumpridos, e com essa gincana burocrática não vai dar tempo. Além disso, está apenas para ser utilizado e renegociado, que nós não sabemos ainda, dependendo do decreto, que prazo vai ser, que juro vai ser, só os financiamentos e os créditos do juro controlado. Não está os juros livres. Mas quando o governo federal, e esse ano anunciaram o maior plano safra da história, nós sabemos que a grande maioria desses recursos são juros livres, ou seja, aquele que o produtor negocia diretamente com o banco, não aqueles que já vem tabelado os valores. Então, na hora de anunciar, o juro livre é importante para dizer que é o maior plano safra e coisa, mas na hora de renegociar, no momento que o Rio Grande mais precisa, que os produtores mais precisam, isso não acontece. Isso nos deixa muito indignado e preocupado em relação ao ponto. E o outro ponto é que só olha, repito, a janela, o período de abril e maio, perdão, de 2024 e esquece o passado. E nós temos, sim, que solucionar o passado, porque o Rio Grande vem se arrastando já por 2 grandes estiagens e nós precisamos, sim, desse auxílio nesse momento. Por isso, que aquela linha especial nossa lá, de 15 anos de parcelamento, 2 anos de carência e juros de 3% ao ano, no nosso entendimento, enquanto Farsul, era a linha ideal para poder equacionar esse aumento que tanto precisa. E até agora o governo, como eu disse, está muita conversa, tem nos recebido bem, mas entre a conversa e entre os anúncios e o que efetivamente está chegando na ponta, tem quilômetros, repito, de distância, porque não tem acontecido aquilo que o agro e o campo precisam. Esses pontos que o Luiz está trazendo aqui para a gente são de extrema importância. Você que é produtor rural, você já sabe, né? Mas aqui a gente traz essa contextualização para quem não está tão a par assim do assunto. Essas enchentes, né, toda essa ocorrência na RS aconteceu num período muito próximo aos vencimentos, né? Vencimento de safra e também pegou vencimento de custeio. Aí acabou acarretando, né, de estender o prazo, né, desses vencimentos para a semana que vem, dia 15. Ou seja, temos uma urgência, estamos em agosto, né, já tem o risco iminente da safra de milho, um risco iminente para a safra de arroz,
porque não se sabe se o CPF vai ser liberado, não se sabe se o custeio, né, se esses prazos estendidos, se os produtores vão conseguir angariar mais fundos. Enfim, tem toda uma questão que está colocando em xeque o futuro, não só dessa safra agora, mas o futuro dos próximos 15 anos. Tem produtor rural que perdeu, né, um perfil de solo que demoraria aí mais ou menos esse prazo que o Luiz traz de 15 anos, 10 a 15 anos, para se reconstruir um solo. Acho que a grande urgência dessa definição é isso. Estamos com prazo iminente, não só para essa safra, mas para os próximos 15 anos de safra no Rio Grande do Sul. Essa é a urgência, né, Luiz? Tudo bom? Bom, a deputada Anne passou aqui. Exatamente, Erickson. Tu foi na veia, mais uma vez, colocou aquilo que está acontecendo de fato no Estado. Quem não está no Estado, ou não está nas regiões mais afetadas, não tem a noção do que aconteceu em algumas propriedades com as perdas significativas relacionadas ao solo, né, com perdas de ter lavado a terra mesmo, ou seja, ficado só a pedra, e tem casos que o produtor entra até hoje, viu, Erickson, entra e fica com lama até a metade do joelho ou acima da cintura. Então, realmente é algo muito comprometedor que precisa de um trabalho muito intenso para recuperar essas propriedades do zero. E, como eu disse, tiveram perdas significativas ou até comprometeram essa sua propriedade em relação ao futuro, como tu muito bem ponderou, porque realmente a gente que trabalha com campo, com a lavoura, com terra, sabe o quanto é custoso e demorado para te fazer e ir melhorando o solo ao longo dos anos, né, com práticas agronômicas adequadas, como plantio direto, adubando, fazendo toda a correção de solo necessária, e de uma hora para outra acontece isso, que realmente faz com que tudo isso, um trabalho de anos, caia por terra, né? Mas é aqui que é importante colocar aqui para vocês também, que eu acho que é fundamental, que nós estamos buscando resolver aqui. É justamente a questão de nós termos essa linha especial e, mais do que isso, o enfrentamento adequado de acordo com a realidade que nós estamos vivendo hoje, porque não tem como esperar mais. E se não for uma medida urgente agora, nós vamos acabar tendo produtores saindo da atividade, que é o que ninguém deseja, e muitas vezes parando e comprometendo toda uma cadeia, e até quem está na sequência da cadeia aí, que é os fornecedores, né, as cooperativas e cerealistas. E eu acho que é importante colocar na tua fala ainda, tu colocaste muito bem, nós temos um prazo até 14 de agosto, onde está suspenso os vencimentos das parcelas de investimento e de custeio. Tem uma promessa por parte do governo federal, né, de que vai ser prorrogado até o dia 15 de setembro. Ao menos a promessa que tem dos bastidores, né, Erickson? Medida efetiva, concreta, ainda não tem nada colocado ou publicado no Diário Oficial da União. Então, enquanto não tiver nada oficial, a gente fica sempre com aquela questão do Banco Central ainda se vai vir ou não. Outra questão é a positivação mesmo de alguns produtores que não estão conseguindo equilibrar. Então, porque está acontecendo uma pressão em algumas instituições financeiras, enquanto nós estamos negociando com o governo essas MPs e algo adequado para a nossa realidade. Então, tudo isso está deixando alguns produtores mesmo depressivos, apreensivos, porque não sabem o que fazer, porque realmente o que aconteceu aqui no estado, com 2 estiagens, com perdas significativas, é algo que nos afeta muito e não tem como ele honrar os seus compromissos, né? A gente vai trazer um advogado que vai trazer nas minúcias, né, essas questões mais relacionadas a essa questão jurídica, né, essa instabilidade jurídica dos produtores gaúchos. Mas, Luiz, para até te liberar, né, você vai ter um dia longo aí com o pessoal, com o movimento, muitas conversas que você vai ter aí, né, muitas decisões ainda a serem tomadas. Mas logo pela manhã, né, os produtores rurais estão se reunindo em Porto Alegre, tratores, caminhões, cavalos, enfim, uma leva de pessoas que estão se reunindo em Porto Alegre para ter esse volume, né, essa força do agro em conjunto, essa força do agro dentro ali de Porto Alegre, trazendo essa voz, né, essa potência que é o agronegócio gaúcho. E logo pela manhã tivemos uma solenidade, as primeiras palavras, como estão os ânimos, né? A gente sabe que é um momento de muita ansiedade, de muito pesar, né, de espera por uma resposta, mas a gente sabe que o produtor gaúcho ainda tem, né, as suas raízes, tem a sua força, tem a sua garra. Então são ânimos que, né, por mais desafios que estejam pela frente, tem essa união e essa firmeza. Então conta para a gente um pouco, Luiz, como que foi essa manhã e quais que são esses passos, esses próximos passos a partir da data de hoje,
até aí dia 14, 15 de agosto. Perfeito, perfeito, Erickson. O povo gaúcho é um povo muito guerreiro, muito batalhador, e ao longo da história que nós conhecemos do nosso Brasil, ele demonstrou isso justamente com as suas batalhas, as suas lutas, né, justamente buscando algo mais justo, algo equilibrado, como foi, inclusive no caso da Revolução Farroupilha, que é a mais conhecida aqui, mas entre outras tantas etapas que nós acabamos demonstrando essa vibra, sempre buscando algo mais justo no Brasil como um todo, né? Então a gente está aqui buscando essas soluções para os nossos produtores rurais, para aquilo que nós estamos necessitando, mas o produtor que aqui está, ele está sim revestido ao mesmo tempo de preocupação, de ansiedade, de angústia, mas de muita esperança, de mobilização e dando um recado muito importante de união, de trabalho em conjunto, de manifestação ordeira, pacífica. Está aqui os tratores, não teve nenhum problema. A Polícia Rodoviária está acompanhando, a IPTC aqui em Porto Alegre, que é a empresa que fiscaliza o trânsito aqui em Porto Alegre, também está junto. Tá, a Brigada Militar, está todo mundo aqui dando toda uma segurança nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa ansiedade, tem toda essa esperança e essa questão da união, que dá assim esse sentimento de mobilização de que as coisas vão acontecer. E eu quero passar essa mensagem também, em nome da FARSUL, da nossa federação, de que tudo aquilo que está ao nosso alcance enquanto federação está sendo feito aos nossos produtores. Nós encaminhamos, junto à bancada federal, que foi apresentada já, as emendas à MP, né, que está sendo discutida no Congresso. Estamos pressionando o governo federal em conversa com os ministros para que saia uma nova MP, para que realmente seja algo efetivo aos produtores rurais, né? Estamos em contato permanente com os movimentos de base, o SOS Agro, com as demais entidades, o próprio governo do estado, ou seja, nós estamos sim fazendo a nossa parte e com certeza, com essa mobilização, com essa garra dos produtores rurais e o entendimento do povo do Rio Grande, da sociedade como um todo, que o Rio Grande tem que ser olhado de uma forma diferente pela União, como a sociedade civil organizada e as pessoas físicas fizeram ao doar um monte de alimentos, de recursos e coisas para auxiliar o Rio Grande naquele momento que nós mais precisávamos. Nós esperamos agora que a União, de fato, saia um pouco do discurso da publicidade das promessas e que faça algo concreto que possa auxiliar esse Estado que tanto precisa, né? Exatamente. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, nesse dia histórico, né? Mais um dia histórico. Um dia triste, poderia ser um dia histórico, né, de grande alegria, mas é um dia histórico de grande batalha. Luiz, você sempre é bem-vindo aqui, né? A FARSUL, a nossa casa, a FARSUL é sempre bem-vinda, a FARSUL faz daqui também a sua casa, sempre que vocês precisarem, estamos à disposição, inclusive nessa batalha, conte com a gente até o fim. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Erickson, obrigado pela oportunidade, um abraço e bom programa a todos vocês. Muito obrigado. A gente vai continuar então, né, ao longo do dia com outras entrevistas, ao longo aqui da manhã. Agora vai ter um breve depoimento de um produtor rural que está participando lá dos movimentos, né, do Rio Grande do Sul. O Fábio Eckert, ele é um produtor rural muito conhecido lá na região. Ele tem um breve depoimento e logo na sequência a gente vai trazer um outro entrevistado, o Leandro Marmo, advogado que está a par do que acontece lá no Rio Grande do Sul. Sabem trancar o trânsito, que nem... Aí, tudo bem? A situação do produtor é essa que vocês estão vendo. A gente está lutando para poder plantar a safra, que já está se indo, né? Safra de inverno já foi perdida, de verão já está quase condenada. A gente tem que estar lutando. A gente não pensava em trancar o trânsito, que nem fez. A gente não pensava em causar transtorno para a população. A gente nem tem dinheiro para isso. Mas diante das migalhas que o governo ofereceu com aquela MP, é o que resta pra gente, para a gente tentar ser visto, né? É um direito nosso querer plantar, querer produzir alimento para tentar salvar o Rio Grande do Sul. E se não vir uma ajuda do governo para salvar quem perdeu tudo, não tem como plantar. A gente não quer anistia, a gente só quer um prazo para poder pagar as contas. Se a gente tinha as dívidas, tinha os custeios e simplesmente a gente perdeu tudo. A maioria dos produtores perderam tudo. E os que perderam um pouco, não conseguiram pagar suas contas, como é que faz? Ninguém está se negando a pagar a conta. A gente só quer um prazo para poder trabalhar, para fazer o que ama, que é o que a gente ama, é produzir alimento para esse país. E é por isso que a gente está se manifestando.
Então, essa é a situação que está o agro gaúcho. Se não vir uma medida provisória, com prazo, com juro barato, não vai ter produção esse ano no Rio Grande do Sul. Não vai ter planta, não tem como plantar, pois não tem dinheiro. E o governo nós tinha que entender que essa é uma das formas de levantar o nosso estado, né? Que também vai quebrar o nosso estado, já está quebrado, né? Então é isso que eu penso, por isso está a movimentação, a gente não está pedindo nada de graça, a gente só quer prazo para poder trabalhar, que isso a gente sabe fazer. Ninguém sabe fazer que nem o gaúcho, trabalhar. Então, peço a compreensão de vocês, a ajuda de vocês para poder divulgar isso, porque o que a gente ainda escuta nas matérias da imprensa é que nós temos estrovando o trânsito em Porto Alegre. Ninguém está estrovando porque quer. A gente não queria isso. Só que, pelo que mandaram para a gente daquela MP, não tinha o que a gente fazer. Tá, beleza, pessoal? Espero que vocês entendam a compreensão nossa e que fiquem do nosso lado, do lado do produtor que está passando tanta dificuldade. Muito bem, vocês viram aí então esse depoimento de Fábio Eckert, um dos produtores rurais que está, né, no Rio Grande do Sul, que está passando esses desafios que o Estado passa. E vale sempre lembrar, né, o Rio Grande do Sul ele tem essa característica de agricultura mais familiar, né, uma agricultura mais menor, de escala limitada, né, não são grandes produtores, são produtores rurais, né, pequenos, produtores rurais da agricultura familiar, enfim, são aqueles produtores rurais que hoje em dia deveriam ter a maior atenção possível que se possa dar a um produtor, porque são produtores que têm, exatamente como esse depoimento, né, do Fábio diz, são produtores que têm uma limitação técnica, uma limitação financeira, enfim, diversas limitações que, quando você tem uma crise do tamanho do que está acontecendo nesse momento, eles ficam com pouco espaço para se movimentar, pouco espaço, inclusive jurídico, para resolver os seus problemas. E é exatamente esse ponto da questão jurídica que eu quero conversar aqui com o Leandro Marmo, ele que já está conectado aqui conosco, advogado que está acompanhando esses casos do Rio Grande do Sul. Leandro, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é uma honra poder participar. Bom, Leandro, diante de tamanha crise, né, qual que é o principal desafio jurídico? Vamos deixar um pouco a MP para frente, mas nesse momento, para os produtores rurais que estão aí há uma semana de terem CPFs, né, bloqueados, dificuldades em conseguir novos investimentos, financiamentos, nesse momento, qual que é a principal crise jurídica, o principal anseio, a principal dificuldade dos produtores gaúchos relacionados aí às questões jurídicas? Érico, eu acho que você já colocou um pouco aí do cenário da problemática, porque o problema não é estritamente jurídico. O produtor está envolto ali em uma série de dificuldades, uma série de problemas que ele precisa gerir dentro da sua fazenda, sem recursos, porque o que é muito desafiador? O produtor rural ele já vinha num quadro muito difícil antes dessa situação que nós tivemos no início do ano. Então, agora a situação ficou ainda mais desafiadora. Então, muitas vezes ele não tem recursos financeiros, ele não tem tempo adequado para conseguir entender o que está acontecendo e como que ele pode fazer para reivindicar esses direitos. Porque quando ele chega nas instituições financeiras, chega na agência, falta muita informação e orientação adequada sobre o que ele deve fazer. E o banco está muito tranquilo, porque o banco tem as garantias dele, o banco está garantido. E uma vez tendo inadimplemento, ele vai realizar esses protestos, essas negativações, e, se necessário, vai ajuizar ações judiciais para cobrar essas dívidas em face dos produtores rurais. E esse cenário, a gente está falando de pessoas muito vulneráveis. Você colocou aí a realidade que a maior parte são produtores rurais. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 5 milhões de produtores, dos quais mais de 90% são pequenos produtores. Então, o que a gente pode tirar de referência daí é que a maioria são pequenos produtores rurais. Exatamente, exatamente. Essa é uma das preocupações, né, que as pessoas não percebem, né? O produtor rural de menor porte, ele tem uma limitação, inclusive, né? O senhor sempre fala aqui, né, nas nossos andamentos do Bom Dia Agro, o senhor sempre está acompanhando muito de perto essas questões, e também houve uma live no Instagram
em que o senhor explicou, né, os principais problemas. Afinal de contas, vamos por partes. Começa por um laudo, né, um laudo técnico, em que o produtor rural, parte desse laudo é o produtor rural tendo que provar que ele tem como pagar o que ele não sabe, que ele não vai nem produzir. A gente entra nesse limbo técnico, né, esse limbo que ninguém sabe como resolve. E a MP que foi publicada ajuda a resolver menos ainda, né? Como é que está esse limbo jurídico? Né? O senhor falou muito bem na live alguns procedimentos que devem acontecer Eu acho que para o ter ponto que uma você solução. Eu acho que o ponto que você colocou bem é a história do limbo jurídico. O que que é o limbo? É aquele espaço que você está, que não é nem o céu nem o inferno. Você não tem a solução adequada do problema. O que a gente vê dessa MP é que é aquela expressão que a gente usa que é uma medida para inglês ver. É uma forma do governo federal falar estou fazendo algo, quando na verdade ele está fingindo que está fazendo algo, porque ali na MP não resolveu nada. Com a MP tal como ela está hoje, nenhum produtor vai chegar na agência e vai resolver o problema dela. O problema é que ele tem. Por exemplo, aqui na MP fala que vai ter um novo decreto que vai estabelecer percentuais de desconto sobre essas dívidas, que o produtor ele precisa de desconto também para conseguir pagar, mas fala que isso vai vir no futuro e esse futuro ninguém sabe quando que vai ser. Então, não basta apenas ter o direito de prorrogar e tudo, isso é insuficiente. E a gente tem uma questão aqui, o Antônio da Luz sempre falou dessa questão das necessidades, né? E a demanda desde o primeiro momento que foi apresentada pela Farsul, falou, olha, a gente precisa de 15 anos para pagar, pelo menos 2 anos de carência, e mais importante que isso, a gente precisa de crédito novo para reconstruir o Estado, para poder reiniciar o processo produtivo. Essa MP, por exemplo, ela não fala nada sobre a concessão de novas linhas de crédito para que o produtor possua. Como é que o produtor vai falar de uma capacidade, igual como você falou no laudo, que ele tem que demonstrar uma capacidade de pagamento, de produção, se às vezes ele não tem nem segurança, se ele vai ter acesso a capital suficiente para ele poder fazer essa operação? Porque às vezes ele não precisa de dinheiro agora, não é só para custeio, às vezes ele precisa de dinheiro para investimento, para comprar novos maquinários, para poder refazer a questão da estrutura do solo, de infraestrutura na própria propriedade rural, e isso a MP não versa, né? Então, você tem dois grandes problemas aí. Primeiro, a MP não fala nada sobre a disponibilização de crédito, uma linha especial de crédito para investimento. E o segundo ponto é esse tendão de Aquiles aí, que é o desconto. Qual que é o desconto que vai ser concedido? De 10, 20, 30, 50%? E outra, quando que vai ser informado isso? Por que que esse desconto já não vem constando dentro da MP? A ideia que dá é que falou, olha, vamos colocar tudo isso aqui, mas faltando desconto, falta tudo. A gente não consegue, o produtor não vai conseguir resolver a situação dele, né? E assim, a gente tem uma coisa que é o tempo que o governo trabalha e o tempo do mundo real. O produtor está desesperado. Como foi colocado, agora está vencendo uma boa parte das operações aí atreladas à perspectiva da safrinha. E o produtor, ele já deveria estar com todos os insumos para o plantio da safra 24, 25. E essa questão não está resolvida. E aí, pô, ele vai fazer um laudo. Como que vai ser esse laudo? O órgão que vai estar fazendo, esse pessoal tem condições de fazer. A gente tem um outro problema muito grave, que a MP ela excluiu dessa perspectiva de condições especiais de renegociação em pagamento, aquelas operações, por exemplo, que tinha seguro rural. Só que a gente sabe como que o seguro rural ele é péssimo, como que ele não cobre adequadamente, como que muitas vezes o produtor tem um sinistro. Se ele teria direito a 100, o seguro às vezes paga 30, 20, 10, ou se nega a pagar, e aí o produtor teria que ficar refém de entrar com ação judicial que poderia levar 10, 15 anos, ou seja, até lá ele quebra. Então, os produtores rurais do Rio Grande do Sul, neste momento, eles precisam de uma dinâmica muito ágil para viabilizar a solução dessas questões que estão havendo lá. O governo tem que decretar questões de forma muito mais clara. Qual que é o desconto? O desconto é esse, esse e esse. Tem que desburocratizar. A MP fez foi dificultar como isso ser feito. E isso dificulta muito para o produtor rural e é preocupante, é muito preocupante o que nós vamos ver nas próximas semanas com relação a um volume muito expressivo de operações vencendo, provavelmente da ordem aí de centenas de milhões ou até alguns bilhões de reais, sem que esses produtores tenham dinheiro para pagar e sem que consigam administrativamente fazer alguma forma aí de
repactuação, até porque a MP está falando que se você fizer algum acordo antes com o banco, você não vai poder aderir às condições que está colocando nela, mais uma cláusula de exclusão e abusiva, inclusive, porque se o cara fez algum acordo do começo do ano para cá, com relação a essas obrigações que estavam vencendo agora, é porque ele estava com boa fé e querendo resolver a questão, sem saber se viria algum novo auxílio ou não. Então, ele não pode ser penalizado em, ah, não, você fez um acordo, vamos dizer, ruim, presumivelmente ruim no começo do ano, e agora eu não vou te permitir acessar esses benefícios que a MPI está concedendo com condições mais vantajosas e mais adequadas para essa satisfação dessas operações. Bom, essa é uma preocupação, né, gente? Ao longo das últimas semanas temos conversado com muitos gaúchos, né, alguns segurando, né, bancos dando, né, essas questões de vamos resolver, mas os produtores realmente segurando, né, a resolução, esperando essas melhores condições. Cada caso é o seu caso, a gente tenta entender todos os lados, né? Afinal de contas, temos uma pluralidade de produtores atuando no Rio Grande do Sul, pequenos, médios, até alguns grandes atuando ali, em frutas, em grãos, em hortaliças, cada um com a sua dor muito específica, alguns precisando de uma agilidade maior, outros com o tempo ali para conseguir resolver, mas enfim, temos essas muitas realidades que é isso que o doutor está falando, né? Esse texto muito simplificado não resolve agora e não resolve os 2 anos anteriores de seca, que também dão aí um problema, né? Virou uma bola de neve esse problema que acontece no Rio Grande do Sul, e temos o tempo jurídico e o tempo financeiro. O tempo financeiro é aquele, né, doutor? Não pagou num dia, no dia seguinte está bloqueado, né? Exatamente, E o tempo exatamente. jurídico e o tempo político não estão acompanhando isso. Acho que em resumo é esse. 3 tempos que não estão, 4 tempos, né? O tempo agrícola, o tempo jurídico, o tempo político e o tempo financeiro, que não estão se conversando Perfeito. e colocando o produtor em xeque. O produtor, em sua grande maioria, os produtores gaúchos, já estavam com um passivo muito alto que vinha sendo constituído desde após ali o Covid, porque como o Covid aumentou muito o valor das commodities, o pessoal se alavancou muito, aumentou muito a produção e para isso tomou muitos empréstimos. Então, aí houveram mais esses prejuízos nos últimos 2 anos, que fez agravar. Nós temos recebido famílias de produtores gaúchos com 100 milhões, 150 milhões de dívida, que já estavam com a corda no pescoço. Então, e são dívidas que já estavam escalonadas aí para pagar em 5, 10 anos e que já se tornaram impagáveis, não só para esse ano, mas para os próximos. E aí tem um detalhe também muito grave da MP, porque ela abarca a repactuação, a reestruturação financeira apenas daquela parcela daquelas dívidas que se venceram no decorrer desse ano, até dezembro de 2024. Poxa, mas isso aí pode representar às vezes 10, 20, no máximo 30% das dívidas do produtor. E as que ele tem para 2025? A gente já sabe que com o cenário que se formou para ele, que ele vai ter dificuldade em 2025 também, ainda que o tempo seja maravilhoso, que o preço esteja bem e que ele produza maravilhosamente bem. Então, por que não já não ter incluído isso agora? Ele vai ter que percorrer uma via cruz agora, o ano já está finalizando, já estamos em agosto, para poder reestruturar essas operações. E para o ano que vem, qual vai ser o plano especial? Porque não precisa ter uma nova tragédia, um novo El Niño no ano que vem, para que ele tenha dificuldade de honrar com as parcelas que há anos atrás ele já assumiu o compromisso para 2025. Essa dificuldade a gente já sabe que ela vai existir. Eu acho que até por isso que a Farsul sugeriu, falou, a gente precisa 2 anos de carência, justamente por ter essa consciência que o problema vai levar muito tempo para se resolver. E aí ela pede, olha, 15 anos de prazo para pagar, sendo 2 de carência, 2 de carência e mais 3 para pagar. Você sabe que os próximos 2 anos o produtor precisa se reestruturar, se recapitalizar, para depois ele dar conta de pagar a dívida. Como que esse produtor ele vai conseguir pagar a dívida se muitas vezes ele não está conseguindo tirar o sustento da própria família? Muito bem. Muito obrigado, doutor Leandro, pelas suas informações. O senhor é aqui de casa.
Sempre que tiver alguma informação, pode trazer aqui para a gente. E já fica o convite, né, para quem está acompanhando a entrevista. O doutor toda semana está lá no Bom Dia Agro, trazendo essas novidades, né, com relação a esse caso e outras preocupações relacionadas ao agronegócio. A casa está sempre aberta a você. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Obrigado, doutor Leandro. Excelente, muito obrigado. É sempre uma honra poder contribuir com esse portal tão relevante dentro do agronegócio. Muito bem, continuamos então aqui com, né, essa manhã dedicada ao Tratoraço, ao movimento SOS Agro do Rio Grande do Sul, esse movimento que traz, né, voz aos produtores rurais lá do Rio Grande do Sul, suas necessidades, os desafios que estão passando. E agora a gente vai trazer uma representante, né, de um dos sindicatos rurais que estão atuando diretamente nesse movimento. A gente vai falar aqui com Marília Terra Lopes, ela que é presidente do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro e uma das lideranças desse movimento. A gente está conectando aqui com ela para trazer as últimas informações, né, para entender até mesmo como que foi a safra na região dela, quais que foram as perdas, o que os produtores rurais daquela região estão sentindo, né, e os próximos passos, né? Como que vai ser essa reconstrução? Vocês viram, a gente teve 2 entrevistas aqui ao longo dessa manhã falando. A gente sabe que precisa reconstruir, a gente sabe que tem um caminho, a gente não sabe como vai ser esse caminho. Então a gente vai ter uma pequena percepção de como foi na região da Marília Terra Lopes, ela que é presidente então lá do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Marília, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Mas o governador do estado trabalhou isso há muito tempo. Marília, você nos ouve? Gente que é governador do governo, gente que é da oposição, gente que é independente, secretários federais que representam o Rio Grande do Sul. Ela está se deslocando ali, acho que temos alguma conexão com o áudio. Alô, oi. Olá, Marília, Agora tudo bem? conseguem me escutar? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Tudo. A gente está aqui, então, trazendo Tá bom, as informações. Tá, estamos ouvindo bem. Deixa eu só chegar aqui no lugar. É, Eu está é que não estou te escutando, não a sei se meu movimentação celular tá com grande. problema. Eu esqueci do fone no carro, desculpa. Sem problemas. Bom, Marília, a gente está aqui ao longo da manhã trazendo informações diretamente do Rio Grande do Sul, entendendo, né, cada uma das partes. Falamos aqui com o Farsul, falamos com o advogado para entender a parte jurídica. Agora queremos ter essa noção dos produtores rurais. Não sei, o volume está baixo para mim. Eu não estou te entendendo. A gente quer ter uma posição dos produtores rurais, né, principalmente na questão da sua região. Né, como é que foi, né, como é que sua região foi afetada pelas enchentes, quais são as principais preocupações dos produtores rurais de Barra do Ribeiro. Oi, obrigado pela oportunidade, peço desculpas aqui pelo meu deslocamento, né, agora eu consegui escutar. Fui chamada ali com urgência para resolver um probleminha que está resolvido, tudo certo, só questões administrativas. Bom, a maioria das propriedades de Barra do Ribeiro, tá, elas não sofreram inundação, mas o problema é que a Barra do Ribeiro não conseguiu plantar até praticamente, a safra, né, 23, 24, até praticamente 20 de novembro, tá, apesar das terras, né, estarem prontas para plantio desde 15 de setembro, por causa das chuvas que a gente teve ali na setembro, outubro e mais de metade de novembro. Então, a colheita atrasou e foi, né, de abril em diante. Então, o problema maior foram as chuvas que a gente não pôde colher, certo? E a semana ali antes, 19 de abril, teve uns temporais de vento também muito forte, que a lavoura de arroz, que há muito tempo a gente não tinha, tá? Tão bonita assim, ela deitou por ter peso, né, de grãos, e com os ventos, né, os temporais de vento que a gente teve naquela época, ela deitou. Tá? Então, Barra do Ribeiro foi basicamente dificuldade de colheita e do grão colhido, né, de final de maio em diante, a falta de qualidade de grão que não teve valor comercial, né?
Exatamente. Esse é um dos problemas que não foi só as enchentes diretamente que afetaram os produtores rurais. Nós tivemos 2 anos de seca no estado, agora essas chuvas, né, ou em excesso ou irregulares para beneficiar a safra, e agora posteriormente o estado está em um marasmo, né? As pessoas não conseguem vender suas produtividades, há problema logístico, enfim, existem problemas que, em decorrência do que aconteceu, o que você tem percebido com relação a isso? Como que está atualmente, 90 dias após, né, o grande desastre ambiental, qual que é o panorama atual da sua região relacionado a esses problemas em decorrência das enchentes? O problema maior é que, no nosso caso em específico, né, a gente não conseguiu pagar os custeios, certo? E, consequentemente, tu não vai tirar um outro plano safra. Primeiro, talvez porque tu não tem acesso ao crédito, porque tu estás devendo, ou se tu consegue com o banco, já esse dinheiro já entra quase que praticamente para pagar o outro custeio e tu continua não tendo dinheiro para fazer a próxima safra, certo? E a próxima safra está aí, a nossa janela de preparo de solo e plantio, compra de insumos, entende? Muita gente está sem dinheiro. Se eu estou te falando que não tem dinheiro para pagar, né, a sua conta no banco, muito menos tem o dinheiro para comprar os insumos para essa próxima safra. Então, a situação está bem complicada. Se continuar desta forma, muitos produtores não vão plantar, né? A gente não está tendo capacidade financeira, e a gente, como a organização do grupo, né, dos organizadores, tem recebido mensagens assim desesperadas de pessoas que estão tirando suas vidas, né, as famílias, e que por causa que o produtor rural ele não quer ser inadimplente, ele não quer tá com o nome sujo na praça. A gente que nunca teve esse problema está tendo que pedir dinheiro para comer, né? Então isso está sendo muito triste. A enchente não é culpa do governo, mas a demora agora de dar uma solução para a situação do Rio Grande do Sul, isso sim. E se mais vidas forem perdidas agora, a culpa hoje é do governo e está demorando de trazer essa solução. E como eu digo, a gente devia estar aqui trabalhando nas propriedades e está tendo que estar aqui, né? Claro que é um dia de trabalho, porque a política, a gente tem que trabalhar na política também, né? Tem que exigir, né, os nossos direitos, mas isso eu digo, né, os nossos políticos, eles são eleitos por nós, certo? E então, nesse caso, as autoridades somos nós, eles são nossos funcionários, e a gente não deveria estar pedindo para eles, né, estarem fazendo isso. E quando a gente começa a receber esses relatos, né, das pessoas que estão desesperadas, e a gente não vê uma solução, por exemplo, a MP foi nos, né, prometida na data, realmente foi né, a data prometida, mas não foi o texto que tinham nos falado que iria vir. E esse texto dessa medida provisória não contempla nem, sei lá, 5% dos produtores, de tanto dificuldade de achar uma forma de tu te encaixar naquele texto que está ali. Então, hoje aqui, o objetivo é a gente mostrar as emendas que a Farsul fez, auxiliou os deputados federais. Elas estão, foram as emendas para essa MP, e a gente está esperando que elas sejam aceitas para melhorar um pouco o texto, para mais produtores poderem ter acesso e conseguir dormir um pouquinho melhor. Exatamente. A gente pede a gente reitera, né, aqui como Notícias Agrícolas... Eu vou ter que colocar mais perto, que eu continuei não te escutando de novo agora. Tudo bem. A gente reitera aqui como Notícias Agrícolas esse pedido do cuidado social. São 90 dias de espera, são 90 dias sem resposta, são Sim. 90 dias que as pessoas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo pensar direito. É um cuidado social, psicológico, que estão colocando vidas em jogo. Vidas, trabalhos, né, profissões, futuros. Se a Farsul está dizendo que são 15 anos que precisa para
se ter uma reestruturação financeira, é porque são 15 anos. Minha filha tem 12 anos, mais 3 seriam 15. Já é uma vida inteira. Já é uma vida inteira de uma pessoa. Mas, enfim, Marília, sua região está representada. Como que foi essa movimentação pelo dia de hoje? A gente já teve uma solenidade de abertura, né, do Tratoraço, né, do movimento SOS Agro. Como é que está? Quais que são os próximos passos do dia? Né, como é que vai ser essas reuniões? O que tem preparado até o final do dia de hoje? A gente vai continuar, então, aqui. Agora o governador fez a sua, né? Desculpa que eu cheguei a me perder um pouquinho, né? Porque isso aí emociona bastante a gente, né? Então, o governador fez seu pronunciamento e a nossa ideia é daqui para frente. O que precisa ser, né? As emendas foram, né, protocoladas. Qual é o próximo passo no Congresso, né? Então, agora vai ter a fala dos senadores e dos deputados federais para eles, né, nos explicarem como é que são as ações dentro, né, do governo e o que o movimento pode auxiliar, certo? Então, e depois, o almoço, a gente vai fazer uma caminhada aqui com alguns tratores, né, porque nós temos mais, acho que chegou perto de 400 tratores, né, e acho que tem mais de 5.000 pessoas aqui, porque o pavilhão cabe 3.000 pessoas e nós temos bastante gente fora do pavilhão. Então, eles vão nos explicar e a gente vai fazer essa caminhada para entregar essa carta com as pessoas, alguns tratores e cavalos, certo? No mapa ali no Ministério da Agricultura. Também essa carta das reivindicações perante, né, para que seja levada ao ministro. Muito bem. Marília, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. E esse movimento, o que a gente pede? O apoio da população urbana, porque pelo que eu tenho amigos do Brasil e para eles a situação do Rio Grande do Sul está resolvida. E de pronto aqui eu quero agradecer que o Brasil todo nos ajudou numa hora mais crítica. O Brasil todo salvou muitas vidas vindo aqui para o Rio Grande do Sul nos auxiliar ou mandando o que podia naquela época, né? Que faltou até água potável, certo? Então, mas agora a gente vai precisar do apoio do Brasil novamente, porque para o resto do Brasil parece que tudo está resolvido, né? Parece que está tudo resolvido. E o ministro nos disse que a dificuldade é porque a gente não pode dar para um filho e não dar para o outro, falando dos estados, certo? E a notícia que está lá para cima é que está tudo resolvido, que a gente estaria pedindo alguma coisa que os outros também, que não é por causa da tragédia que isso que a gente está tendo a dificuldade, que seriam as coisas que já eram normais, né? Problemas normais do estado. Então a gente tem pedido para o Brasil voltar a nos ajudar, a pedir junto com a gente para o governo federal nos auxiliar, porque a situação está crítica mesmo. E dentro disso a gente tem feito os movimentos de forma ordeira, de forma organizada. A gente tem regras no movimento, né? O nosso direito termina aonde começa o direito do outro, certo? A gente veio a Porto Alegre agora porque o governador, principalmente no dia 19 de julho, nos chamou, né? Disse que se nós não tivéssemos as nossas reivindicações, né, atendidas, que Porto Alegre estaria de portas abertas para nos receber. Mas a gente tentou da melhor forma possível de não trancar ou de causar o menor problema para Porto Alegre, certo? Porto Alegre, a gente sabe, a grande Porto Alegre que foi tão atingida, né? Não tanto quanto o Vale do Taquari, mas com certeza foi extremamente complicado aqui. E a gente tentou, de forma ordeira, que os tratores entrassem na cidade antes das 7 da manhã, que ficassem aqui dentro do Parque da Harmonia e no anfiteatro Pôr do Sol, o que ontem não deixaram dentro do parque por meio ambiente, porque poderia quebrar algum galho de alguma árvore ou coisa assim. E hoje de manhã, às 5 da manhã, não deixaram no anfiteatro Pôr do Sol o mesmo meio ambiente. Então, queria também de pronto agradecer à Prefeitura de Porto Alegre, a EPTC, e pedir para a população urbana que entenda essa situação e que a gente está aqui também pedindo para eles, para que que todo o estado, tanto o agro quanto o urbano, seja
tem as suas necessidades atendidas, porque é todo o estado, né? Tem gente que não tem casa até hoje. Também, segundo a Prefeitura de Porto Alegre, veio o dinheiro, que eles disseram, mas tem tantas regras, que é a mesma coisa que a SMP, que as pessoas não têm acesso. Então, a gente precisa melhorar esses textos para que a população possa, quem merece, ter acesso. Exatamente, são muitos desafios ainda pela frente. Agradeço, Marília, por estar aqui conosco no dia de hoje. A gente sabe que o seu dia vai ser longo, então fico aqui o meu agradecimento. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. As portas estão abertas. Qualquer novidade, conte com a gente está do lado do produtor rural gaúcho nesse momento. Muito obrigado, Marília. Tá, tenha aí agradeço um dia... e peço de novo desculpas, né, por não estar preparada com o fone agradeço imensamente e precisamos do apoio da população urbana de todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marília. Bom, essas questões, né, das conexões, a gente faz as coisas aqui ao vivo. Temos condições externas também, né? Eles estão reunidos em Porto Alegre, cada um ali fazendo o seu melhor. Então, você que nos acompanha essa entrevista sabe, acontece, né? São coisas que acontecem ao longo aqui do nosso acompanhamento do movimento SOS Agro RS. O importante é entender esse movimento. É um movimento ordeiro, é um movimento que está respeitando o ir e vir de outras pessoas. É um movimento que está acontecendo lá em Porto Alegre, né? Milhares de produtores rurais que levaram tratores, que levaram cavalos, que levaram caminhões, enfim, para mostrar, né, já que a Marília pediu o apoio popular, as pessoas precisam entender qual que é a importância do Rio Grande do Sul. Boa parte do arroz nacional vem do Rio Grande do Sul, produção de granjeiros, de frutas, hortaliças, enfim, são inúmeros produtos que estão no seu prato diariamente que saem do Rio Grande do Sul. Se essas pessoas não conseguirem plantar, se essas pessoas não conseguirem ter as suas produções, vai pesar para todo mundo. Pode não que vá faltar alimentos, mas vai ter um aumento de valor, vai pesar no bolso da nação inteira pela importância do agronegócio gaúcho. E outra importância é uma importância histórica, né? O produtor gaúcho, ele desenvolveu muitos métodos, muitos manejos agrícolas que transformaram a agricultura nacional. Toda a região do Rio Grande do Sul, todo o sul do país, enfim, vários estados tiveram ali sua colaboração, mas o produtor gaúcho, ele teve essa questão de ir para o centro-oeste, enfim, tem todo um histórico de relação entre a agricultura moderna e a história do Rio Grande do Sul. É muito importante ter esse conhecimento. Quando a Marília vem e diz, né, parece que é diferente, parece que nos olham de uma forma diferente, mas é um pouquinho diferente mesmo. O que eles passaram lá é um dos maiores desastres que aconteceram no país. Então precisa ter um olhar diferenciado, não dá para ter essa questão de tratar todo mundo igual. Enfim, vocês que nos acompanham entendam o caso, levem, né, aos seus políticos, aos seus deputados, senadores, esse olhar um pouco mais atento para o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, pessoal, a gente ao longo do dia a gente recebeu fotos e vídeos. A gente vai finalizar essa entrevista passando algumas dessas imagens para vocês verem o tamanho do movimento no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia a gente vai trazer mais informações aqui no nosso site, então fiquem atentos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.